Olá, saudações, colegas e tutores. Nós somos do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, do Polo de Teoflotone, e vamos apresentar o Seminário de Estrutura e Funcionamento da Educação Básica. O nosso tema é a Educação do Campo. O nosso grupo é composto por Betânia, Dalila Gonçalves, Isabel, Marilúcia, Sérgio, Solange. Eu sou Isabel. Nós somos do curso de licenciatura em pedagogia. As escolas do campo, as diretrizes curriculares nacionais, no artigo 27, consideram a educação do campo como uma modalidade no ensino da educação básica. A educação do campo também é conhecida como educação rural e é tratada na legislação como educação do campo. Raj, 2005, um autor, ele acredita que essa expressão educação do campo é própria e originária dos movimentos sociais que expressam pela luta desse povo. E educação rural nasceu de uma organização da elite agrária. Então, ele acredita que tem uma diferença. Esse fato dessa diferença é o entendimento de campo para elite rural, de que o campo é o lugar de atraso econômico e intelectual, onde o desenvolvimento está posto de forma inferior ao desenvolvimento da cidade. E nessa perspectiva de educação do campo, percebemos como um espaço de produção econômica e intelectual, de vida, de produção material e simbólica das condições de existência e construção de identidade de um povo que luta pelos seus direitos. Então, esse seria para ele o significado de educação do campo. De acordo com o parecer do Conselho Nacional de Educação, de 2001, a educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das condições de existência social e com as realizações da sociedade humana. Passo agora a palavra para a minha colega Marilúcia. Olá, pessoal, tudo bem? A educação do campo nasce a partir das lutas e reivindicações socio-históricas e dos movimentos sociais, voltadas aos interesses das populações campesinas. O conceito de escola de campo estabelecido na Política de Educação do Campo, PROCAMP, pelo Decreto 7352, de 4 de novembro de 2010, é aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a população do campo. Está lá em Brasil, 2010. A proposta pedagógica construída nas escolas do campo reflete as especificidades das comunidades locais nas quais estão inseridas, uma vez que as populações do campo são múltiplas e diversas, constituem suas identidades de acordo com as suas próprias realidades. Os objetivos operacionais para a educação básica nas escolas do campo ressaltam que a identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede da ciência e tecnologia disponível na ciência e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva do país. A verdadeira efetivação do direito à educação do campo para as comunidades campesinas compreende grandes desafios, os quais
perpassam desde os aspectos pedagógicos até a infraestrutura. Agora eu passo a fala para a minha colega Solange. Obrigada. Olá, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos, né, legais e DNC. Educação do campo e as DCNS. A educação do campo foi deixada em segundo plano no que tange aos aspectos legais. Não houve legislações específicas que regulamentassem essa modalidade. As legislações surgem em virtude dos movimentos sociais e sociedade civil organizada que pleiteavam o direito à educação, fosse garantida à população camponesa e fosse uma educação voltada aos interesses e necessidades dessa população, e valorizassem a cultura e a identidade camponesa. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação vai delinear as principais ideias e práticas educativas no campo, no que tange à metodologia didática e calendário escolar. De acordo com as diretrizes operacionais para a educação, professores com formação no âmbito urbano que atuavam nas escolas rurais desenvolviam um projeto com valores e conteúdos próprios da cidade. O que não valorizava, de certa forma, os valores do campo era uma prática sem significado. A LDB, em seu artigo 28, determina que a oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural. Segundo, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Terceiro, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar, incluído pela Lei nº 12.960 de 2014, né? Agora eu passo a fala para a minha colega Betânia. Olá, pessoal, dando continuidade, no artigo 23 da LDB, ela contempla a realização das séries, né, que podem ser anuais, períodos semestrais, ciclos de alternância regular, também de períodos de estudo e grupos não seriados. Sobre as orientações para o atendimento às escolas do campo, para o desenvolvimento de políticas da educação, observamos que destina-se ao atendimento às populações rurais nas mais variadas formas, né, e produção da vida, ou seja, agricultores, familiares, extrativistas, pescadores, artesanais, os ribeirinhos, e assentados dos acampamentos de reforma agrária e quilombolas. Das diretrizes nacionais curriculares, alguns aspectos são importantes. É de responsabilidade dos entes federados estabelecer formas de colaboração em seu planejamento. A educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental serão sempre oferecidos nas próprias comunidades rurais, evitando-se, né, aquele processo de nucleação de escolas e deslocamento das crianças. Os 5 anos iniciais do ensino fundamental, excepcionalmente, eles poderão ser oferecidos em escolas nucleadas, com deslocamento intracampo dos alunos, né, cabendo aos sistemas estaduais e municipais estabelecer o tempo máximo dos alunos em deslocamento, a partir, né, da sua realidade. Em continuação, em nenhuma hipótese serão agrupadas em uma mesma turma crianças de educação infantil com crianças do ensino fundamental. E para os anos finais do ensino fundamental e médio, integrado ou não, a educação profissional, técnica, a nucleação rural poderá constituir-se uma solução
mas tem que considerar um processo de diálogo com a comunidade atendida, respeitando também seus valores. Sempre que possível, o deslocamento dos alunos, como previsto no caput, deverá ser feito para o campo, evitando-se ao máximo esse deslocamento do campo para a cidade. E as escolas multisseriadas, para atingirem o padrão de qualidade em nível nacional, devem ter professores com formação pedagógica inicial e continuada, boas instalações físicas, equipamentos adequados, materiais didáticos apropriados e a supervisão pedagógica permanente. Agora eu passo a palavra para Sérgio. Saudações a todos, tutores e aos colegas presentes. Então, eu vou falar um pouco sobre a metodologia e aplicação de artigo, né? Esse artigo ele é de minha autoria, né? O desafio de uma escola do campo na perspectiva da coleta seletiva em Belo Oriente, Minas Gerais. Para além das dificuldades, né, e dos enfrentamentos aí da aplicação, né, das diretrizes curriculares, bem como a aplicação da lei, né, no que pauta a educação do campo, esse trabalho, né, foi fruto de um curso de pós-graduação, né, ofertado pelo próprio IFMG, né, norte de Minas Gerais, aí, o Centro de Referência em Formação e Educação à Distância. Então, o trabalho buscou, através de uma intervenção pedagógica, implementar a coleta seletiva no contexto sociocultural de uma comunidade escolar campesina no município de Belo Oriente, Minas Gerais. A preocupação com as questões ambientais, com a poluição ocasionada pelos diversos tipos de materiais que descartamos, né, diretamente, despertou-se a necessidade de não só observar a situação de como as alternativas para diminuir os impactos gerados, principalmente em uma comunidade da zona rural. Aqui segue algumas fotos, né, dessa comunidade, dessa escola campesina. Essa escola, gente, é importante citar aqui que essa escola, essa comunidade Esperança, né, ela é recentemente reconhecida, em 2019, ela foi reconhecida como comunidade quilombola, porque 90% das crianças atendidas nessa comunidade advém desse quilombo, né, e a escola está buscando eixos, né, por meio das diretrizes e por meio de pesquisas, né, aplicada na região, mudar o eixo estrutural da escola, de escola do campo para escola quilombola, tendo em vista que o seu público maior advém dessa comunidade. Então, foi interessante esse trabalho, essa aplicação desse trabalho naquele momento, porque, além de fortalecer as diretrizes curriculares, bem como fortalecer a questão da escola do campo para as comunidades, é importante a gente dizer aqui que as questões ambientais são algo que são pouco trabalhado, né? E nessa escola a gente conseguiu implementar nessa escola a coleta seletiva, porque a escola, como vocês podem ver, o edifício é bem extenso, mas não dotava de coleta seletiva. Eles tinham a prática de queimar lixo, né? Então a gente dotou aí e foi ofertado para eles os coletores e foi uma ação prática que a gente fez aí com a intervenção nessa comunidade. Agora eu passo a palavra para minha colega Dalila. Saudações, colegas. Ficar com considerações finais. Então, a educação do campo vem pressupor alguns paradigmas que foram construídos na educação social. Por quê? Como o campo era conhecido como ser um lugar de atraso, a educação do campo emerge com um novo paradigma, que coloca os povos do campo numa posição de protagonismo, que a educação rural não permitia. A educação urbana negligenciou por muito tempo essa valorização do povo do campo, que tem de ser a protagonista da sua própria história. E é um importante mecanismo de transformação social, pois, além desse protagonismo, falamos também que temos a educação do campo como um avanço. Antes, os professores eram formados na educação urbana sem conhecer o contexto e a história dos povos do campo. Iam para os jovens do campo, fazendo eles acreditarem que a vida seria melhor se fosse na cidade. A educação no campo rompe com isso, porque o campo também é lugar de se viver, valorizar as particularidades
particularidades dos locais. É isso, pessoal. Agradeço a participação de todos. Agradecemos a atenção. Estamos abertos a perguntas. Essas são as referências usadas no nosso trabalho.